E simbora, meu povo! Falamos com 502 cidades do estado de São Paulo. É TH+, SBT Interior, SBT Ribeirão Preto, SBT Central e VTV SBT. Bom, e sem perder tempo, vamos agora com as notícias em destaques do nosso quadro flagrante aqui na tela do SBT. Roda! É isso mesmo, Paulo Mansur, eu, Fabrício Fernandes, estou agora com os casos de repercussão e você que está nos acompanhando pode e deve participar com a gente, é muito fácil. Se você tiver aí na sua casa imagem de câmera de segurança, também na sua chácara, comércio, sítio, que registrou algum crime, forneça essa imagem para a polícia e compartilhe aqui com a gente no DDD 11 967 83 6666. E há também nesse número que você pode também comentar sobre os casos que eu vou falar a partir de agora. Veja o exato momento em que policiais militares recebem uma denúncia de tráfico de drogas que você está acompanhando aqui na nossa tela, né? Eles vão entrando em vielas, eles vão correndo para fazer um cerco, pois tinham recebido denúncias da população, né, de tráfico de drogas. E quando de repente, olha o que vai acontecer, um suspeito aparece e ali já faz a abordagem, já segura ali o cidadão que estava tentando fugir e os policiais já flagraram ali a situação, né, que ele estava com um radiocomunicador e também com uma sacola. E sabe o que tinha dentro dessa sacola? Entorpecentes. Ação importante porque as equipes, eles vão fazendo cerco nesta comunidade e conseguindo realizar ali a detenção desse suspeito. Olha lá, neste exato momento ele é algemado e vai ser levado para a viatura. Então, um trabalho importante, né, das equipes policiais. Aí ele fala, né, ele tem passagem já por outros crimes e agora é levado à delegacia. Prejuízo certo, é que a gente sempre fala, o combate ao tráfico de drogas é fundamental, porque o tráfico é que alimenta a engrenagem do crime. Olha aí o que foi apreendido, tinha porções prontas, celular, esse celular com certeza deve ter comunicação ali entre outros criminosos. Então, ação importante no combate à criminalidade, no combate ao tráfico de drogas. Vamos seguindo com mais flagrantes da vida real, pode já colocar a imagem, o exato momento em que um homem que tinha acabado de sair, né, da casa de familiares, entra na rua quando de repente 3 criminosos cercam o veículo e anunciam um assalto. O detalhe é que esse veículo pertence a um motorista de aplicativo, pertence a um trabalhador que está ali buscando um sustento da família, que está ali buscando a renda e aparece a bandidagem querendo tirar esse bem. Tudo foi registrado nas câmeras de segurança. É flagrante da vida real que você está acompanhando. E além do veículo, foi levado, para você também ter uma ideia, o celular e a carteira. Esse veículo tem seguro, mas ainda por conta da burocracia, né, o motorista ainda não recebeu o veículo. Então, está sem trabalhar, fica ali sem dinheiro, a família passa necessidades e a bandidagem está bem. Até agora, né, os criminosos não foram localizados e é mais um crime que a gente fala envolvendo o motorista de aplicativo. Olha a profissão que está difícil, né? A bandidagem atacando, né? Desta vez, até o momento, o carro não foi recuperado, assim também os criminosos envolvidos não foram presos nesta ocorrência. Vem para cá porque eu quero convidá-la a ficar aqui com a gente, viu? Tem muito programa Voz da População, daqui a pouco Paulo Mansur vai chegar, tem mais notícias, tem Zap da População. Alô, você tem problema no seu bairro, tem problema na sua cidade? Grave um vídeo e mande para cá, DDD 11 967 83 6666, o nosso canal de comunicação com você. Pode colocar agora a imagem de um caso, mais uma vez, roubo à farmácia. Todo dia praticamente nós estamos trazendo esse tipo de crime aqui na tela do SBT. Né? Você está acompanhando os detalhes dessa ação criminosa, né? Os 5 criminosos, inclusive, utilizando sacolas. O objetivo é aquela caneta emagrecedora,
né, para pegar ali e revender no mercado clandestino, além de cosméticos. Uma cliente entrou na farmácia, foi ameaçada por um bandido, né, ela foi levada ali, os funcionários ficaram trancados, o suspeito arrastando bolsas, né, com uma grande quantidade de produtos roubados. Isso aconteceu durante a madrugada, né, os bandidos invadiram o local. A polícia chegou ali durante a fuga desses bandidos, houve perseguição, o veículo dos suspeitos bateu em um poste, aconteceu uma troca de tiros e nessa troca de tiros, né, um criminoso morreu, outras 2 pessoas ficaram feridas, uma mulher grávida. Então, só para ter uma ideia, cerca de R$100 mil em medicamentos foram recuperados, além de uma réplica de pistola, carregadores. Os criminosos confessaram que já tinham praticado outros 7 crimes iguais a este. Agora nós vamos relembrar um caso que ganhou repercussão nacional, que é o assassinato da Laís Oliveira, de 26 anos, ela que foi morta a tiros enquanto caminhava com o filho em Sepitiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil prendeu uma mulher que é acusada de intermediar o assassinato da Laís. As investigações da Delegacia de Homicídios apontam que ela foi responsável por indicar o executor, a mandante, que é a Gabriele, ex-companheira do pai da filha de Laís. E segundo a polícia, a Ingrid confessou em depoimento ter intermediado o contato entre Gabriele e Davi, que é o pai da menina. Então, e essa investigação aponta que a mandante ofereceu R$20 mil pela morte da vítima. O motivo seria o desejo de obter a guarda exclusiva da filha desta mulher que foi assassinada. É um caso que ganhou repercussão nacional e a gente traz essa atualização aqui na tela do SBT. Voltamos com você, Paulo Mansur. E vamos seguindo com mais casos de repercussão. Veja agora o exato momento em que 2 adolescentes, sendo um deles armado, invadem um posto de combustível. Vamos ver, vamos ver. Dá uma olhada nisso, gente. Eles invadem um posto de combustível, rendem os frentistas. Dá uma olhada, abre na tela. Né? Olha lá, coitado dos frentistas, né? O cara trabalhando ali, pai de família. Os assaltantes estavam encapuzados, né? Sabendo que tem câmera no local. Abordam os funcionários no momento que abasteciam os 2 carros. Esses 2 carros são deles. Ó. No momento que eles abastecem os 2 carros, eles vão lá e assaltam. Ó, roubam, tira tudo dinheiro, né? Dinheiro do outro ali do lado, dinheiro de todo mundo. Levaram R$1.200, roubaram todo o caixa, né? Puseram as pessoas de vítima. E sem falar no susto, né, que o trabalhador passa. Né? Porque a pessoa ela vai para trabalhar. Ela vai para trabalhar. Você nunca imagina, você que está me assistindo aqui, você está trabalhando, seja em qualquer lugar. Eu estou aqui agora no estúdio da televisão. Eu não estou imaginando que alguém vai entrar aqui e me assaltar. Quando você está trabalhando no seu emprego, você nunca vai imaginar que alguém vai chegar, meter a arma em cima de você no teu trabalho e roubar tudo que você tem. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender essa dupla de menores. Eles foram levados para a delegacia, agora à disposição aí da Vara da Infância e Juventude. Né? Vara Infância e Juventude. Estão presos os 2 aí. Estão presos os 2. Mas menor de idade. Se já o assaltante fica pouco tempo na cadeia, imagina o menor de idade no Brasil. Né? Imagina o menor de idade. 2 marginais, você vê que na cara dele de marginal. Né? Aquele bandido de rua. Né? Bandido de rua, moleque. Bom, agora a gente vai falar de uma prisão de um estelionatário. Ele se passava por taxista, o homem aplicava golpe da maquininha do cartão. É aquele vagabundo que não tem nada para fazer, fica tirando dinheiro dos mais idosos. Durante a abordagem da polícia, foram encontrados com este falso taxista mais de 160 cartões bancários, 12 máquinas de pagamento.
E a suspeita é que o indivíduo trocava os cartões dos clientes no momento do pagamento das corridas e ele, inclusive, observava a senha das vítimas, né? E aí ele ia lá e aplicava o golpe. Ou seja, olha só, gente, imagina só, você vai lá e pega um táxi, Quando você dá o teu cartão de crédito para ele passar, ele vai lá e troca por um cartão falso. Você sai fora do táxi com um cartão falso. Gente do céu, olha isso. Se ele tinha 160 cartões roubados, foi 160 golpes. E ele via a senha que você colocava ali, levava embora teu cartão e saía passando o cartão. Quando os agentes de trânsito notaram a diferença na placa do veículo deste golpista com o chassi do automóvel, porque até a placa era falsa, tá? Esse veículo era avaliado em mais de R$400 mil. Estava registrado no nome de morador de Minas Gerais. Mas isso será apurado pela polícia. É um golpista, estelionatário, né? E estelionatário tem que ser preso. A maioria desses estelionatários, eles vão aplicando golpe em cima de golpe, golpe. E a justiça sempre tem uma brecha. Então eles contratam um bom advogado e se livram da prisão. A realidade é essa. Agora a gente vai para uma reportagem que vem chegando na tela do SBT. Roda! São 3 armas de guerra, 2 fuzis, um deles fabricado em Israel e essa outra arma de calibre .50, capaz de derrubar um helicóptero. O armamento estava com a numeração raspada e foi encontrado nesta casa, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Munição também foi apreendida. Estes 2 carros blindados também foram encontrados. Os veículos eram roubados e tiveram as placas trocadas. Mais grave do que o calibre do armamento encontrado é com quem ele estava. Os policiais investigavam uma quadrilha de ladrões de residências. Nós sabíamos que eram fuzis, né? Que eles são empregados para contenção, mas nós não acreditávamos que não tinham aparecido nas investigações em roubos à residência, mas surpreendemos com um calibre .50, que é um pouco mais raro, a gente sabe que às vezes os criminosos também possuem, mas é mais raro de ser localizado. A explicação passa por um fenômeno até que comum no mundo do crime, a migração de bandidos, e isso é muito grave. Os criminosos que invadem residências e surpreendem famílias em São Paulo, antes roubavam bancos e carros fortes. Os ladrões do chamado novo cangaço, agora roubam casas. Eles vão preparados para eventuais troca de tiro com a força policial, resistência e preparados, muito bem preparados para enfrentar qualquer tipo de situação e expondo em risco mais ainda as vítimas que se encontram às vezes na residência e podem ser surpreendidas nessa força policial, uma ação de uma força policial e forte armamento de ambos os lados. Os carros blindados eram usados em assaltos a casas e condomínios. Os veículos e as armas eram guardados por essa mulher. O armamento estava no baú da cama box dela. Aline Armani Nogueira, de 38 anos, já foi condenada a 5 anos e 8 meses de prisão por roubo à residência. Ela também tem passagem por homicídio. Matou o próprio padrasto. Com ela, foi preso Gilberto Henrique Ferreira da Silva, de 42 anos. Ele é um especialista em falsificar documentos. Gilberto estava com um RG em nome de Tiago Magalhães. A polícia suspeita que o grupo se preparava para assaltar outra residência nos próximos dias. A operação foi antecipada para tirar as armas de circulação o mais rápido possível. Agora eu quero falar do verão que está chegando e a grande preocupação do litoral quando vem os turistas, né? Vem da Grande São Paulo, vem do interior do estado de São Paulo para curtir a praia na Baixada Santista, Santos, Guarujá, enfim. Também uma das preocupações são filas. Filas de trânsito nas estradas, filas de trânsito nas balsas, não é verdade? Só que isso vai mudar. Um grande passo foi dado pelo governador do estado de São Paulo, porque ele está privatizando, né, o sistema de travessia das balsas. Ilhabela, São Sebastião, né, Santos, Guarujá, que são as principais
travessias do estado de São Paulo. A empresa Aqua Vias SP foi a vencedora e vai administrar 14 trechos. A parceria público-privada prevê mais de 2 bilhões de reais em investimento durante 20 anos. É um contrato que prevê a compra aí de mais de 40 novas embarcações, a maioria 100% elétricas, ou seja, sem prejudicar o mar, sem prejudicar o meio ambiente, né? E também haverá ampliações de terminais, também haverá uma ampliação na infraestrutura. Eu, como deputado estadual e integrante da Comissão de Transportes, acompanhei de perto toda essa licitação com o secretário Benini de Parcerias e Investimentos, com a Natália Rezende, também secretária, que cuida das travessias, e a gente vai continuar fiscalizando. E é muito importante esse passo que o governador deu, esse passo muito importante, porque isso estava no papel, gente. Túnel Santos-Guarujá no papel, não sai do papel, não sai do papel, não sai do papel. O governador tirou do papel e final do ano que vem, 2026, começam as obras Túnel Santos-Guarujá. E julho do ano que vem, já está privatizada as balsas no litoral do estado de São Paulo. Já estão privatizadas, né? Passou essa concessão, a Aqua Via SP ganhou a concessão, agora vai se fazer os contratos, algumas coisas vão dar andamento, que tem uma burocracia, mas em julho de 2026, a concessão privada já está operando. A gente tira a concessão do poder público. Importante falar a todos vocês, o pagamento da balsa continua o mesmo, nada vai subir, só que vai ter investimento. Em vez de a gente ter poucas balsas que ficam danificando toda hora, a gente vai ter várias balsas ao nosso dispor. Parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao governador Tarcísio, por estar tirando projetos do papel. Está tirando projetos do papel importantes para o nosso estado de São Paulo. Se eu ficar falando do Tarcísio aqui, dá para falar 3 horas na televisão, de tanta coisa que ele está fazendo para o estado. Né? Túnel Santos-Guarujá, balsas privatizadas, trem intercidade, gente. Você vai sair de trem de São Paulo para Campinas. E a ideia do Tarcísio é São Paulo-Santos, São José dos Campos. Ele quer fazer o estado de trilho. Olha que legal, como na Europa. Que a Europa cabe no estado de São Paulo. Você está na Europa, você vai de um país para outro, você vai de trem. E vai ser o estado de São Paulo. A gente tem aqui 40 milhões de habitantes, 45 milhões de habitantes no estado. Você vai de trem. Olha só a sacada. Mas não só isso, está privatizando as delegacias, está privatizando a manutenção das escolas, que eu acho que isso é fantástico. Privatizar as escolas, porque o diretor, hoje o professor, ele vai olhar a goteira. Está caindo goteira na sala de aula, ele vai ver isso aí, o professor. Quem tem que ver isso daí é quem faz a escola, quem fez a escola. Dá para a iniciativa privada, ele fez, dá uma concessão para ele de 20 anos, ele cuida. Aí o que ele vai fazer? Vai fazer direito à obra. Ele vai não ter problema de goteira. É isso, eu tive lá. Abre aí a tela, abre na tela. Eu tive lá na concessão, tive lá com o governador, até bati o martelo lá. Mas o Tarcísio, quando ele bate no martelo, dá uma porrada, quase quebra o negócio. Essa daí é levinha, essa daí foi o pessoal da concessão. Quando o Tarcísio dá martelada, depois põe a imagem do Tarcísio aí martelando. É uma porrada. Mas é aquela porrada, não é de raiva. É de conseguimos. Pá, pá, conseguimos, chegamos lá. Entendeu? Então é isso. Você vê o prazer da martelada do Tarcísio, porque é conseguimos. Conseguimos. Depois de muito trabalho, depois de muito esforço, conseguimos. Maravilha. Bom, acesse minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Vou pôr agora na tela aqui para você. Facebook, Twitter, Instagram, Paulo Mansur Oficial. TikTok, Paulo Mansur Oficial. Me siga lá, hein? Me dá um oi, fala que me assiste no SBT. A gente vai para uma
Agora o quê? Matéria. Uma matéria no SBT especial. Roda. Cenas de violência que se repetem nas duas das principais rodovias de São Paulo e assustam motoristas. Estas imagens são de um assalto a uma praça do pedágio na rodovia dos Imigrantes. Aqui, uma falsa blitz montada na estrada. Os criminosos usaram cones e bloquearam as 4 faixas da pista no sentido no litoral. Motoristas foram rendidos, mas conseguiram fugir a tempo. Flagrantes que revelam a falta de segurança em rodovias movimentadas. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, tem o pedágio mais caro do país. As duas rodovias, somadas, têm o segundo maior movimento do estado e ligam a capital à Baixada Santista. Priscila carrega no corpo as marcas da tentativa de assalto que tirou a vida do marido dela na mesma rodovia. Tá bem difícil, né? Até porque a gente tem uma bebezinha. E até agora para mim é difícil, porque eu não consigo cuidar dela. Por conta dos machucados ainda, eu não consigo andar direito, os dedos, né, como fraturou meus dedos, eu não consigo trocar uma roupa. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 284 casos de roubos ou furtos na Anchieta e outros 212 na Imigrantes. Um total de 496 ocorrências, uma média de 2 ocorrências por dia. Se somarmos os registros dos trechos urbanos das duas rodovias, esse número salta para 941, 3 casos por dia. Em um comparativo com o mesmo período do ano passado, os números tiveram uma leve queda, porém continuam altos, 953. A sensação de insegurança permanece, principalmente entre quem usa as duas rodovias com frequência. O monitoramento é fundamental, porque não só no momento em que pode se processar uma tentativa, mas também de caráter preventivo. Movimentações que possam, com o olhar policial, ser detectadas como, né, uma possível incidência criminal naquele local. Esse especialista afirma que o bandido costuma atacar em momentos de distração. Ele dá dicas de como não virar alvo dos criminosos. Num congestionamento, convém manter os vidros dos carros fechados e proteger os bens pessoais que estão à disposição. Esses vendedores ambulantes, eles poderão estar ali disfarçados de vendedores, mas, na verdade, são assaltantes, são bandidos que estão ali travestidos de comerciantes, mas que poderão subtrair, surpreendendo o motorista ou os ocupantes do veículo, levando seus pertences. Não reaja, né? Se a gente tivesse parado e entregado a moto, meu esposo poderia estar aqui com a gente hoje. E aí eu não estaria passando por tudo isso. Agora é a hora do Zap da população. O povo reclama e a gente resolve. Roda. É Zap da população. O povo reclama e a gente resolve. O Antônio mora na cidade de Barretos, procurou a gente para reclamar da situação da esquina da rua dele. Dá uma olhada aí na tela. Tem áudio dele ou só pôs a imagem? Tem um áudio dele? Então vamos ver. Roda. Ó a situação. Já cobramos e não estão resolvendo pra gente. Ó, já criou outro buraco. Então, eu confio em vocês. Confio em você, Paulo, Mansur. Estamos nessa. A situação. Tem mais nem como passar aqui, ó. Muito obrigado, Antônio, por confiar em nosso trabalho. Realmente a situação está complicada nessa rua, nessa esquina aí da cidade de Barretos. Os carros passam com dificuldade, moto perigoso passar. Pode dar dengue sim, porque a água fica parada, né? E a gente procurou a prefeitura da cidade e também os nossos parceiros em Barretos, o vereador Marcos Mariano, que pedi para ele fazer um requerimento. Também liguei para o Odair, que é prefeito da cidade, tem uma relação muito boa com o Odair, mas o Marcos Mariano pediu, ele fez um requerimento rapidamente, o Odair atendeu e a gente já recebeu um vídeo, né, do Antônio. Roda. Queremos agradecer aí o meu amigo Paulo Mansur, do programa A Voz da População, aí pela força que nos deu para arrumar aqui essa rua, a Rua 8 com a 47. Muito obrigado. Eu sou o Antônio e ficou bom, ficou bonito. Obrigado mesmo a você, Paulo Mansur, e
toda a equipe do SBT. Muito obrigado, um grande abraço. Olha que legal, gente, maravilha. Esse quadro faz a diferença. Quero agradecer ao Marcos Mariano, vereador da cidade de Barretos, o Daír Silva, prefeito. Eu acho que é legal porque eu, como deputado estadual, tive a oportunidade de voltar a apresentar o programa na televisão, né? E eu acho que esse quadro que a gente quis abrir, com o intuito, eu sendo deputado, tendo relação política com diversas cidades, com o SBT, então, a gente está ajudando a melhorar muitos lugares. Quem assiste o programa sabe. Até porque, às vezes, o prefeito nem sabe desse problema. É um problema lá da ponta. Ele não tem acesso. Aí a gente vai lá, faz um trabalho, pede para o vereador, fala com o prefeito, mostra a imagem no programa, o prefeito vê, fala, não, vamos arrumar, e vai lá e arruma. Então tem dado tudo certo, eu fico muito feliz de ajudar não só o Antônio, mas todos do bairro, né? Bom, grava um videozinho para mim, faz que nem o Antônio, DDD 11 96783 6666, Zap da população. O povo reclama e a gente vai para resolver. E toda terça-feira tem qual é o preço aqui no programa Voz da População. O que subiu, o que caiu na economia brasileira? Roda. O cheiro é de comida caseira, que além de uma delícia, anda mais barata. De acordo com o IBGE, fazer as refeições em casa pesou menos no bolso do brasileiro neste ano. A alimentação no domicílio acumulou alta de 4,5% nos últimos 12 meses, um pouco abaixo da inflação e bem longe dos 8% registrados na comida, fora de casa. A boa safra agrícola e a queda do dólar ajudaram a segurar os preços nas prateleiras. O real mais forte barateou os insumos e aumentou a oferta de produtos. E foi assim que itens importantes da cesta básica, como o feijão, a batata e a laranja, tiveram queda de mais de 30%. Safra cheia, uma produção elevada, isso naturalmente reduz a pressão sobre os preços. Só que não é apenas isso. A gente também viu ao longo do ano uma redução do valor do dólar aqui no Brasil. A taxa de câmbio foi caindo. Como diversas commodities, diversos alimentos têm seu preço associado direto ou indiretamente ao mercado internacional, precificado em dólar. Se o dólar ficou mais barato, tudo que é precificado em dólar também ficou mais barato. Enquanto muita gente tem escolhido o fogão de casa para economizar, os estabelecimentos que vivem da cozinha enfrentam um desafio diário: seguir de portas abertas sem pesar tanto no bolso dos clientes. A gente contrata um aplicativo de compras para fazer o nosso orçamento, né? Então a gente manda os produtos que a gente gosta de orçar e fornecedores, tanto os antigos quanto os novos, falam o preço deles. A gente entrou no mercado livre de energia para diminuir nossa conta de luz. E a gente tirou alguns itens do nosso cardápio para maximizar tanto a entrega quanto o desperdício. No supermercado, a conta até que tem agradado. Consumidores dizem que mesmo com alguns itens mais caros, a despesa do mês ficou mais controlada. Deu uma reduzida, mas ainda assim ele está oscilando um pouquinho, mas está dando para levar. Se apertar um pouquinho, a gente leva. Para os especialistas, o cenário é um equilíbrio de forças. O campo ajuda a reduzir o preço dos alimentos, enquanto o setor de serviços, como bares e restaurantes, segue pressionado pelos gastos públicos e custos fixos. Você pensa ali na dinâmica do restaurante, numa lanchonete, o peso que vai ter energia elétrica, a locação do imóvel, transporte, força de trabalho, a mão de obra, é maior do que aqueles insumos utilizados propriamente dito para fazer o prato de comida. E é assim, entre a panela e o prato feito, o consumidor escolhe o que cabe no bolso. Cozinhar em casa pode dar mais trabalho, mas pelo menos por enquanto continua sendo a receita mais barata. E você sabe que o programa Voz da População no SBT é a melhor da TV brasileira. Olha só essa dica que eu mostro para vocês. Roda! E agora é Zap da População. A sua participação é importantíssima. Roda! É DDD 11 96783 6666. Grave um vídeo pra gente, como o Paulo Vitalino.
Ele mora em Santa Bárbara do Oeste, ele procurou a gente para reclamar da situação que está acontecendo na rua dele. Vamos ver? Roda. Aqui o que bate de carro embaixo aqui, os caras saem xingando porque quebra, já quebrou uns 3 ou 4 carros aqui já. Porque ele bate ali, tá até o sinal no asfalto ali da onde eles batem, entendeu? Porque eles vêm aqui e passam aqui nesse buraco. Eu já joguei entulho aqui, mas não adianta. Já fizemos protocolo, vários protocolos, pedimos já para eles virem, porque aqui é divisa, sabe? De Americana com... Ó, de Americana com Santa Bárbara. Você tem ideia, aquela calçada da fábrica lá é Americana e aqui a calçada da minha sogra é Santa Bárbara. E aí por ser divisa eles não vêm, sabe? Então os carros que conhecem, eles vêm e passam devagar. Mas o que não conhece que vira aqui com tudo, cara, que essa rua aqui ela dá acesso na Avenida São Paulo lá. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Essa rua, São Pedro, que fica na Vila da Inese, você contou pra gente que este problema é antigo. Vocês já procuraram a prefeitura e nada é feito. Quem conhece a rua sabe, passa a noite batendo carro, né? Porque essa valeta, o cara tá de carro ali à noite, se de dia bate o carro, imagina à noite, olha lá o carro passando, mas não, imagina à noite, o cara tá lá, é aquele... É isso que acontece, só que aí também tem foco de dengue, porque a água acumula. Diante disso, a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para comentar sobre esse caso. Até o fechamento da edição, a gente não recebeu nenhuma resposta, mas eu tenho certeza que nos próximos dias vai chegar. E eu tenho certeza que vai ser bom. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, nosso programa, tem uma baita audiência aí. Eu tenho certeza que o prefeito vai ajudar. DDD 11 96783 6666. Piovesan, né? O prefeito, Rafael Piovesan. Vamos ver se ele vai ajudar aqui o nosso programa. Espero que ele responda para a gente. Selfie da população. O povo gosta de tirar foto com Paulo Mansur. Vamos ver o povo. Olha que maravilha, gente. DDD 11 96783 6666. É Campinas, Jaú, Marília, Ribeirão Preto, Mojimirim, Mogi Guaçu, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Marília, todas as cidades aí em volta, Barretos, Sertãozinho, tantas cidades queridas que a gente gosta no programa. Roda a vinheta, Zap da população. E tem reportagem chegando na tela do SBT. Roda. Este filhote tem uma mistura com a raça Pitbull. Ele foi encontrado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Quem fez o resgate foi a Neua, protetora de animais há mais de 20 anos. Segundo ela, o abandono de cães desta raça é comum. O problema são as cruzes indiscriminadas, né? Os famosos canis de fundo de quintal. As pessoas cruzam sem responsabilidade e saem distribuindo esses animais que vão gerar um problema futuro. Os donos desses cães e de outras raças, como Doberman, Rottweiler e Fila, respondem pelos danos causados pelos animais. Um decreto estadual ainda prevê restrições para a circulação em áreas públicas. Eles só podem ser conduzidos por maiores de 18 anos. Devem usar coleira, guia curta, enforcador e focinheira. É proibido levar esses animais às praias. Também é vedada a permanência em locais com grande circulação de pessoas. O objetivo é evitar casos como os que ocorreram recentemente. Na quarta-feira, uma criança de 4 anos morreu após ser atacada por um pitbull na zona norte do Rio. O cão foi apreendido pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e levado para o Centro de Controle de Zoonoses. Segundo as investigações, o cachorro vivia na casa de um familiar do tutor. O ataque teria ocorrido no momento em que o menino e um adulto entraram no local onde o cão costumava ficar. No dia seguinte, um pitbull invadiu uma escola pública em Belfor Roxo. Ele mordeu uma aluna de 18 anos e causou pânico no local. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, o cachorro era abandonado e acessou o local durante o horário de entrada dos alunos.
Há 2 meses, Paulo Roberto de Carvalho, de 63 anos, morreu ao ser atacado por 2 cães da raça Pitbull em Duque de Caxias. Os cães fugiram de casa. Em agosto, os mesmos cães atacaram Rogério da Silva. A polícia segue nas investigações para descobrir o paradeiro dos donos. Um caso emblemático envolvendo a raça foi o da escritora Rosiana Murray, de 73 anos, atacada quando fazia uma caminhada em Saquarema. Os cães pularam o portão quando ela passava e chegaram a arrastá-la por alguns metros. A autora perdeu o braço direito e uma das orelhas. Os lábios e o braço esquerdo tiveram que ser reconstituídos. A adestradora Rita Rodrigues explica o que fazer em caso de ataque. Você passaria uma guia simples que qualquer um pode ter pelo pescoço e vai fazer asfixia mecânica. E vai pressionar até que o cachorro largue. Esse tipo de instrução é essencial para quem convive com pitbulls, como a Patrícia, que há 7 anos adotou o Balu e ganhou um grande amigo. Com o passar dos anos, ele crescendo, a gente foi vendo o quanto que ele é amoroso. Já acessou minhas redes sociais? Paulo Mansur Oficial. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Paulo Mansur Oficial. Paulo Mansur Oficial. Me sigam, me sigam. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, hein? Não saia daí. E a informação não para na tela do SBT. Preste atenção nessa matéria. Roda. O som das batidas, o movimento das mãos e o crescimento que não para na construção civil. Os números são expressivos. São mais de 3 milhões de brasileiros com carteira assinada. De janeiro a agosto, foram mais de 190 mil novas contratações no setor. São Paulo, Minas Gerais e Goiás lideram a geração de empregos. Só que a maioria das empresas reclama da mesma situação, a dificuldade de encontrar profissionais treinados, mesmo com um salário médio de admissão de cerca de R$ 2.500. Mesmo com o setor aquecido, melhores condições de trabalho e funções com menos exigências físicas, as pessoas estão deixando de migrar de outros estados. Então, em vez de a gente estar atraindo mão de obra, como a gente sempre fez, dos estados do Nordeste principalmente, hoje a gente tem um fluxo negativo. Eles estão saindo de São Paulo e indo para o Nordeste. Faltam pedreiros, eletricistas, encanadores. Encontrar gente qualificada hoje em dia se tornou praticamente um desafio. E é justamente aqui, entre tijolos e andaimes, que o Brasil precisa construir não só prédios, mas também mão de obra. Quando a gente não tem um profissional qualificado, a gente não consegue garantir que a gente não vai ter um retrabalho, né? E a gente não consegue garantir também o nosso cronograma. A falta de profissionais leva o setor a trazer gente de outros países para suprir a mão de obra. Da Bolívia, do Haiti. Então, a gente tem conseguido recrutar essas pessoas de outros países para trabalhar nessa jornada do início da carreira, depois se profissionalizando dentro da construção civil. É o caso de Cololo. Ele faz parte de um programa de profissionalização. Nunca tinha trabalhado na construção civil e acredita que pode crescer na profissão. Quem sabe não está nascendo um futuro pedreiro. Aprendi tudo aqui na obra, todo mundo bem e estou sempre crescendo ainda mais. No futuro vou brilhar mais ainda, tenho muita certeza. E agora tem mais informações da nossa região no Giro Cidade. Roda! Reveja algum momento do nosso programa no nosso canal do YouTube, A Voz da População. Compartilhe informações, falamos aqui de família, amigos e também muito jornalismo da área policial. Né? A gente vai ficando por aqui, eu tenho um encontro marcado com você amanhã neste mesmo horário. Eu sou o Paulo Mansur, fiquem com Deus.